O estudo apresentado a seguir contempla a análise do plano de mobilidade no município de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, desenvolvido pela acadêmica Amábile Furtado como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Transportes. O município de Lagoa Vermelha está localizado no norte do estado do Rio Grande do Sul, a aproximadamente 260 quilômetros da capital Porto Alegre. A cidade também é conhecida como Capital Nacional do Churrasco ou Terra da Amizade, e os habitantes do município são denominados lagoenses. De acordo com o IBGE Cidades, Lagoa Vermelha possui uma extensão territorial de aproximadamente 1.260 km² e população estimada em 2020 de 27.778 pessoas. O perfil do município desenvolvido pelo SEBRAE em 2020 aponta um crescimento acentuado nas atividades agropecuárias e industriais. Nestas, destaca-se o cultivo, industrialização e comércio de aveia e a indústria moveleira, que são as principais atividades econômicas da cidade. Entre os dados apresentados sobre as características da população, destaco neste estudo as características econômicas. O quadro de potencial de consumo urbano por tipo de despesa em 2020 ilustra um gasto com veículo próprio de 12,1%. Considerando que, como visto no quadro ao lado, grande parte dos trabalhadores recebem até 2 salários mínimos, o município deve apresentar maior investimento em transporte público e planejamento de mobilidade. Porém, o estudo do SEBRAE aponta um déficit quanto ao investimento em transporte público municipal. No levantamento das despesas em 2019, o transporte tem valor irrisório de investimento, o que reforça o panorama apresentado no Plano de Mobilidade do município, desenvolvido em 2010, que será analisado neste estudo. Decorrente da falta de investimento público, nota-se um crescimento acentuado na frota de veículos particulares de pequeno e médio porte, o que gera trânsito intenso e diminui a velocidade de escoamento. Em contrapartida, observa-se que o transporte público de grande capacidade, os ônibus e caminhões, não apresentaram mudança significativa no quadro entre os anos de 2010 e 2020. O Plano de Mobilidade Urbana de Lagoa Vermelha foi desenvolvido em 2010 pelo arquiteto e urbanista Edson Marchioro, onde pela primeira vez é elaborado um plano articulado ao plano diretor e aos projetos da administração pública, apresentando um diagnóstico completo da situação da cidade. Sobre o documento, destaca-se o estudo das características do atual panorama de transporte público, e ao decorrer deste, nota-se que o município cedeu a empresas privadas a responsabilidade sobre o transporte por meio da utilização de fretamento. São apresentadas também algumas opções de mobilidade urbana para as pessoas que utilizam bicicletas e pedestres. O Planmob de Lagoa Vermelha realizou a coleta de dados e análise da situação atual, mas também realizou uma projeção da demanda para os próximos 5, 10 e 15 anos, estimando o aumento da frota municipal em 30%. Também prevê a criação do programa Calçada Legal, que regulamenta a utilização destes espaços, e criação das rotas cicláveis, que incentiva o uso de bicicleta. Para as pessoas que utilizam o transporte público municipal, devem ser criados novos abrigos, novas calçadas e uma estrutura nos pontos de embarque e desembarque. O sistema de transporte em Lagoa Vermelha funciona através de fretamento, com a empresa contratada Transportes Dalla Libera. Ao longo do plano de mobilidade é apresentada a entrevista realizada com os representantes da Transporte Dalla Libera, onde eles explicam como funciona o fretamento na cidade. Num primeiro momento, cada empresa que contratava eles para fazer o serviço, de transporte, tinha uma rota criada exclusivamente para atender os seus funcionários. Porém, eles começaram a perceber que os mesmos ônibus tinham que percorrer grandes espaços para conseguir atender somente a demanda daquela empresa. Então, no segundo momento, foi criado um sistema de fretamento onde várias empresas utilizavam o mesmo ônibus, que era identificado com um número, e cada funcionário ganhava
uma credencial para conseguir acessar aquele ônibus, né? A empresa que ele trabalhava fornecia essa credencial. E aí, as pessoas que precisam de um transporte particular para ir até o centro, fazer alguma rota rápida, ou até mesmo pessoas que trabalham em empresas que não estão credenciadas, acabam utilizando os mesmos ônibus de fretamento. E um grande problema desse sistema é que cada vez que uma empresa se descredencia, aquela rota que era mais dedicada a essa empresa deixa de existir, ocasionando em superlotação das outras rotas que passam na mesma região. Ainda em entrevista, a empresa contratada pontua algumas situações problemas. Uma delas é a questão dos pontos de parada. Muitas vezes estes não possuem sinalização, abrigo nem pavimentação, o que fica ainda pior em dias de chuva, onde os veículos têm que parar no meio do cruzamento das vias para que os usuários possam subir. Outro ponto importante e crítico é a questão dos horários. Os ônibus passam em 4 horários, que seria o horário que as empresas trabalham. Fora deste, não existe transporte público na cidade. O valor da passagem ele é cobrado das indústrias que possuem convênio e as pessoas que fazem o seu uso particular têm que pagar na hora no ato do embarque e não existe gratuidade. Sobre os maiores polos de demanda, destacam-se a rodovia BR-285, a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Demétrios Dias de Moraes, que são aquelas que apresentam maior concentração de trânsito de ônibus com 4 ou mais linhas de circulação. As vias dos distritos industriais 1 e 2 são as receptoras de toda essa frota em circulação em função da quantidade de indústrias. No Distrito Industrial 1, as vias em que se encontram sem pavimentação e área de calçada somente em um trecho. Já no Distrito Industrial 2, as vias são pavimentadas apenas com blocos de concreto e as áreas de calçada são precárias. Em um panorama geral, o Plano de Mobilidade Urbana de Lagoa Vermelha apresenta alguns pontos fortes e algumas oportunidades de melhoria. Como pontos fortes, pode-se citar o descritivo das linhas, quilometragem e horários do sistema de fretamento, que foi bem completo, incluindo entrevista com os responsáveis da empresa contratada, e as soluções apresentadas para pedestres e ciclistas, que aparentemente são de fácil adaptação e inclusão na cidade. Como oportunidade de melhorias, uma extensa pesquisa bibliográfica, a ausência de gráficos e mapas citadas ao longo do documento, esses gráficos e mapas não são disponibilizados junto com o documento, e poucas alternativas e soluções, ainda assim. Na realidade, o plano parece mais um diagnóstico do que um planejamento. Então, se existe um planejamento posterior ao documento de 2010, esse é de posse privada e não foi possível localizar. A partir das informações apresentadas, foi possível preencher a planilha de planejamento de transportes desenvolvida ao longo do semestre, aplicando peso para cada fator conforme o grau de importância ou impacto no desenvolvimento do sistema de transporte, gerando os valores que encontram-se expostos. Com todo o exposto sobre a atual situação da mobilidade urbana e situação econômica do município de Lagoa Vermelha, avaliaram-se alguns modelos de modais para otimizar o transporte público municipal. Um modal que vem sendo estudado e está em desenvolvimento surgiu do conceito implantado em serviços de startups de transporte, como o Uber. O modal em questão é resultado da união das empresas Praxio e Ubus para promover uma plataforma inovadora de transporte coletivo de passageiros. O sistema aplicado juntamente com empresas de ônibus pode oferecer transporte coletivo mais confortável, com assentos marcados, horários combinados e acompanhamento pelo celular, como no caso das startups citadas anteriormente. O sistema permite que as empresas de transporte possuam conhecimento da demanda municipal para criarem inclusive rotas de vans, ônibus e micro-ônibus, utilizando toda a infraestrutura do transporte urbano já implantado. O modal foi apresentado em eventos nacionais de transporte público no estado de São Paulo. Outra ferramenta interessante que poderia funcionar em paralelo ao modal apresentado anteriormente é a utilização de uma espécie de bilhete único.
O sistema seria fornecido pelas empresas aos seus funcionários e poderiam funcionar com transportes públicos e privados com veículos motorizados, como no caso dos ônibus e vans, além de veículos não motorizados, como bicicletas, fornecidas pela prefeitura em pontos específicos. O sistema de bilhete único é utilizado em grandes cidades mundiais, como no caso de Hong Kong, na China, que utiliza o sistema denominado Octopus.